Circuncisão neonatal é um tema bastante polêmico que permeia o nascimento de um menino. Também chamada de postectomia neonatal, é a circuncisão realizada ainda nas primeiras semanas de vida da criança. Ela pode ser realizada por motivos religiosos, como para judeus e muçulmanos, culturais ou preventivos. É uma das cirurgias mais antigas que se tem conhecimento e também uma das mais frequentemente realizadas nos dias de hoje. Estima-se que 1 em cada 3 homens no mundo são circuncidados. O debate sobre os benefícios de realizar-se preventivamente a circuncisão neonatal é antigo. Na grande maioria dos países do mundo, a circuncisão neonatal é realizada em uma parcela significativa dos homens, seja por motivos religiosos ou socioculturais. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, na América do Norte, cerca de 70% dos meninos realizam circuncisão. Na África, mais de 80%. Na Austrália, 60%. Na Europa e na Ásia, 20%. No Brasil, a circuncisão neonatal é raramente realizada. Exatamente por esse motivo, avaliamos em um estudo a necessidade de realizar-se essa cirurgia por doenças relacionadas ao pênis. Avaliamos quantos homens brasileiros necessitaram realizar esse procedimento pelo SUS em 16 anos. Se considerarmos apenas crianças e jovens, a circuncisão foi realizada em 10% dessa população. Nos Estados Unidos, onde há dados mais fidedignos e um melhor acesso ao sistema de saúde, estima-se que 50% dos homens que não foram submetidos à circuncisão neonatal acabam tendo que fazê-la ao longo de sua vida. Recentemente, um estudo extremamente importante e bem conduzido ganhou notoriedade e, inclusive, mudou as recomendações de renomadas instituições internacionais. Esse estudo, realizado em 2007, foi patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e realizado na África. Demonstrou que homens circuncidados apresentaram um risco 60% menor de contrair infecção pelo HIV. Cerca de 11 mil homens foram divididos em 2 grupos. Metade desses homens permaneceu com o prepúcio íntegro, enquanto a outra metade foi submetida à circuncisão. Após cerca de 2 anos de acompanhamento, os homens submetidos à circuncisão apresentaram 60% menos risco de contaminação pelo vírus da AIDS. Apenas a título de comparação, a eficácia da camisinha na prevenção do HIV é estimada em apenas 80%. Observou-se ainda expressiva redução no contágio por herpes, sífilis e HPV. A partir desses dados impressionantes, passou-se a recomendar a circuncisão de adultos e principalmente a circuncisão neonatal, como medida importante de saúde pública em países com alto índice de HIV. E isso recomendado por algumas das mais renomadas instituições de saúde no mundo. Quando se fala em um procedimento preventivo, é importante considerar o que pode dar errado, para não expor um bebê a um risco desnecessário. As complicações mais comuns para qualquer procedimento cirúrgico são sangramento e infecção. Segundo estudos avaliando mais de 100 mil meninos submetidos à circuncisão neonatal, os riscos dessas complicações foram extremamente baixos, em torno de 0,19%. O risco de mortalidade foi 0. Para chegar a recomendações objetivas sobre esse estudo, foi realizada uma força-tarefa entre as principais entidades de saúde nos Estados Unidos interessadas nesse assunto, incluindo o CDC, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Médicos de Família e o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas. Os especialistas responsáveis por essa força-tarefa avaliaram os tópicos mais relevantes sobre a circuncisão neonatal e chegaram a conclusões de acordo com os princípios de medicina baseada em evidência. Esse grupo chegou às seguintes recomendações. Os benefícios da circuncisão neonatal são maiores do que os riscos, incluindo redução no risco de doenças do prepúcio, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de pênis e infecções urinárias. Justifica-se, portanto, o acesso às famílias que optam por esse procedimento. No período neonatal, o procedimento pode ser realizado de forma segura e eficiente, com anestesia local. O custo de se fazer o procedimento no período neonatal é muito menor e recomenda-se, em termos de saúde pública, que todos devem ter acesso à possibilidade de se realizar circuncisão neonatal. Em geral, o procedimento é realizado na maternidade, por volta do 2º dia de vida. Cabe a todo profissional que participa do atendimento de uma gestante e parturiente de um filho homem garantir aos pais o acesso às informações sobre a circuncisão neonatal, ainda durante a gestação.
A decisão final sobre fazer ou não esse procedimento deve ser tomada pelos pais. Acesse nossa página para obter maiores informações.